E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Bom, Brito, eu penso que é quase que praxe, ao menos na realidade que nós nascemos, pelo menos nessa realidade, porque as outras, como eu não fui criado, eu não posso falar por elas, mas é quase praxe, é quase que faz parte da cartilha a ideia, isso não é pra gente, 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 isso não é pra gente e isso não é pra gente. Então, fora isso aqui, é estudar, é nascer, estudar, ter um diploma, tentar ter um casamento, entrar numa grande empresa, aposentar, morrer. Se você conseguir fazer isso, é mega bem sucedido. Essa é a cartilha que contaram pra gente. Agora, música esquece, cara. A gente é favela, não dá pra gente. Futebol não, né? 1 milhão, aquela ideia. Ah, eu quero ter um carro. Não, que carro? Você pirou, não é pra gente. Casa Pro não é pra gente. Nós somos criados assim. Leitura, né? Não, leitura, conhecimento, não. Não coloca comida na mesa, não. Então foi contado umas coisas que não é pra gente, que eu penso que eu desmistifiquei pela necessidade. Não dá para, eu não consigo acreditar na ideia de garoto prodígio. Ah, o Rick é fora da curva. Não, cara, eu tive necessidade de estourar as bolhas e seguir. Eu tinha muita preocupação em ser a chacota. Eu não aceitei o riso irônico dos meninos o dia que eu perguntei o que era carne. E também não aceitei a resposta da professora que me disse que o vendedor era um cara frustrado. Eu sempre tive em mim a ideia de não aceitar algumas coisas e tentar provar através da minha caminhada que aquelas pessoas estavam erradas. Não para satisfazer aquelas pessoas, mas para provar para mim, peraí, eu decidi isso aqui, isso é pautado por honestidade, por lealdade, eu vou no mínimo tentar. E aí, na tora, eu descobri que a necessidade, quem tem necessidade não pode se dar ao luxo de sequer de pensar em desistir ou de não tentar. E eu comecei a tentar. E nessa de tentar, eu fui desmistificando. Automaticamente eu fui desmistificando. Não dá para falar com a garotada de hoje que o Rick projetou, peraí, eu vou nascer em Pitangui, e aí vou plantar uma horta, e aí eu vou mudar para Belo Horizonte, depois vender um caqui, depois vou para o Rio de Janeiro, vou vender bala no trem, depois vender bala na praia, depois vou gravar um vídeo. Não. Eu seria mentiroso demais se eu te falasse que eu projetei isso. Mas é muito verdade que eu plantei para que isso acontecesse. Exatamente. Então, eu comecei a desenvolver a seguinte coisa desde a infância. Antes do Rick eu não consigo mudar, mas a partir do Rick eu tenho a obrigação de, no mínimo, tentar mudar. Olha, se eu não comi carne até aqui, a partir daqui eu tenho que tentar. Eu calcei que chute, Brito, para a escola descalço. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima, num colchonete de palha, uma casa de pau a pique, casa de taipa. Para quem não conhece, se tem alguém que não conhece que vai assistir, é aquela casa toda de madeira, com barro na parede, com folha de coqueiro para amenizar chuva, sol, etc. Sou filho do meio, cara, nascido na década de 70 para 80, negro, no 7º país mais desigual do mundo. Não se comprava roupa para filho do meio nessa época, não. Se comprava roupa para o irmão mais velho, a roupa passava para a irmã, chegava no filho do meio e ia descendo até o irmão mais novo. Eu assisti a televisão pela cerca e pela janela do único vizinho da comunidade que tinha televisão. Eu morei até 12 anos de idade em casa que não tinha banheiro. Eu buscava lenha para esquentar água para não dormir sem tomar banho e porque eu pudesse tomar um banho quente, porque eu não tinha energia elétrica, logo não tinha chuveiro para esquentar água. Se quisesse tomar um banho quente, tinha que buscar lenha, esquentar água para que eu pudesse tomar um banho quente. Eu encapava caderno com um saco de pão, minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. E meu pai não deixava a gente ganhar as coisas. Ah, sua tia tem mais condição, vai mandar caderno para falar, não vai, não. Ah, o fulano quer dar uma cesta básica, não, nós vamos aceitar, não. Um dia eu falei, pai, mas por que a gente não pode ganhar as coisas? O pai falava assim com a gente, olha, nós vamos usar a necessidade de hoje como estímulo para que nós levantemos da cama amanhã e lutemos pelo nosso próprio alimento, comendo do suor do nosso rosto. Porque se vocês começarem a ganhar as coisas, vocês vão perder o instinto de guerreiro, o instinto de lutar para fazer acontecer. E se eu permitir que seja arrancar de vocês o instinto de lutar para, no mínimo, tentar fazer acontecer, amanhã ou depois vocês vão poder falar, meu pai contribuiu com o meu desastre, porque ele me ensinou a ganhar as coisas. Então eu não aprendi a ganhar. Eu só tive a opção tentar. A necessidade me fazia tentar. A dor da fome me fazia tentar. A vontade de comer carne me fazia tentar.
O sonho de ter uma conga, porque quem calçou o quichute sabe que a conga era melhor que o quichute. Então a gente queria ter uma conga, me fazia tentar. Eu queria não ter que vestir roupa usada, então isso me fazia tentar. E eu ia tentando pela necessidade. E cada coisa que eu conseguia era um grau de sucesso que eu já estava. Para um cara que calçava quichute, se você chega na conga, é um grau de sucesso. Para o cara que não come carne, se você come uma primeira carne, pode ser um pé de frango, é um grau de sucesso. Então eu fui alcançando esses graus de sucesso pela necessidade, não por essa percepção. Hoje a galera projeta, o cara fala, eu quero ser famoso, eu quero ser youtuber, eu quero ser um grande músico. Hoje o cara fala isso, na minha época não tinha como falar, seria quase que um surto o cara nascer na realidade que eu nasci e falar que queria ser famoso, tá pirando. Tanto que eu não tive sonho, não dava para sonhar. A minha maior vontade era comer carne, só que eu tinha sempre essa percepção, eu preciso mudar a partir do Rick. Eu não comi carne antes, mas a partir eu como. A minha família não foi uma família que constituiu riqueza, mas a partir da minha pessoa eu preciso tentar constituir algum tipo de recurso material. Só que quem leu antes de mim? Eu via meu pai ler a Bíblia sempre, então eu peguei a visão da leitura a partir do meu pai. Em 97 eu começo a ler em um ambiente onde as pessoas não liam. Quem é criado em favela, porque eu nasci em Pitangui, que não era favela, mas era o bairro mais carente da cidade pequena, que para quem nasce na cidade grande é periferia. No interior não se chama de periferia. Me mudo para Belo Horizonte, para o Barreiro de Cima, para o Bom Sucesso, que é periferia. Depois me mudo para Vila Ventosa, que é favela, de fato. Depois vou para o Rio de Janeiro, para Piabetá, que é periferia. Depois para Mangueira, que é favela. Então é assim, favela. E quem nasceu na favela nasceu ou foi criado nos ambientes que eu nasci ou fui criado ou passei, você é criado, Brito, entre o fuzil e o livro, cara. É como se a vida virasse para você o tempo todo e falava, seguinte, irmão, tem para vocês aqui um fuzil exposto, e tem um livro escondido aí. Escolhe aí. Eu sempre falava, cara, beleza, o fuzil tá aí, mas eu vou achar o livro. A vida vem, fala, não, cara, você pirou. Que livro, não é pra vocês, não. É a mesma ideia que eu tava trocando. Sim. O fuzil aqui, cara, tenta resolver pelo fuzil. Eu falo, não, eu vou achar o livro. Cara, é difícil achar o livro. Eu vou achar o livro. E na minha história é como se a vida falasse, cara, peraí, só pra saber. E se você não achar o livro? Eu falei, se eu não achar o livro, eu vou escrever o livro. Mas vai ter livro aqui a partir da minha pessoa. Vai ter livro aqui nesse lugar a partir da minha pessoa. E eu fui em busca do livro. Eu fui criado num ambiente que, assim, na favela você vê de tudo, né? Você abre a porta do seu barraco. Quando eu morava em Belo Horizonte, por exemplo, na Ventosa, eu morava na boca, não era perto. Quando eu dizia, não, eu moro no quarteirão, eu moro próximo. Não é tão próximo, eu morava na boca, não era próximo, não. Casa de favela normalmente não tem, a porta já é o portão, não tem assim, porta, anda um pouquinho, portão para sair. A porta já era o portão. Então, eu saía, os caras estavam sentados na minha porta. Tinha dia que eu estava deitado em casa, bala, pá, tiroteio na rua, bala atravessava a janela, porta. Tem isso no meu Instagram, as fotos eu lá, voltando no local para mostrar isso para as pessoas. Tinha dia que você recebeu uma ligação, falava, olha, dorme na pensão, vai para casa de fulano, não dá para subir não. O primeiro, acontece alguma coisa no ambiente que você está, o primeiro a tomar geral sou eu. Você já é o suspeito do suspeito, quase que é obrigação você ser o suspeito inicial. Peraí, isso aconteceu, você não sai não, até a gente ver o que... A gente. Então você não tem muita opção, a não ser no mínimo tentar mudar aquela realidade ali a seu favor. Não vai adiantar, você fala, cara, o Brasil não é justo, a vida não é justa, o Brasil é... Cara... A vida não é justa pro Rick e pro Brito, não é justo. Quanto mais rápido você entender isso, melhor para você. Foi melhor para mim. Não vamos nem perder tempo nessa discussão. Não vamos nem perder tempo nisso. Pula pro próximo capítulo e vai tentar. Sim. Nunca vai ser fácil. Nunca foi fácil pro Rick, mas eu fui um cara sempre inconformado em tentar descobrir qual era o próximo nível e tentar chegar até ali. Eu falava, cara, eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois pagar o preço para que isso aconteça. Eu preciso escolher dar certo e depois... Eu sempre fui muito bom nisso, de escolher dar certo e pagar o preço para que isso aconteça. E eu fui tentando fazer as coisas acontecer com essa teoria. Se antes do Rick não tinha livro, depois do Rick tem livro. Se antes do Rick, da família do Rick, ninguém tinha milhão, depois do Rick tem. Se antes do Rick nós não tínhamos casa própria, depois do Rick todos têm casa própria. Se antes do Rick ninguém aqui tinha estudado numa escola particular, depois do Rick tem. Se antes do Rick, ninguém nessa escola, da nossa família lia, depois do Rick lê. Se ninguém aqui escreveu, depois do Rick escreveu. Se ninguém aqui viajou para o exterior, depois do Rick viajou. Então, eu sempre fui muito bom em entender. Eu não consigo mudar antes, mas eu tenho a obrigação de tentar mudar a partir da minha pessoa. Sim. Mas eu nunca fui um cara sonhador.
Eu fui um cara que fez o que tinha que ser feito hoje sem pensar em fraquejar, pela necessidade de tentar melhorar alguma coisa para não ter que pegar no fuzil que estava lá exposto. A vida toda eu falei, cara, tem que ter alguma coisa no seu fuzil, e eu comecei a tentar essas coisas e deu no que deu. Só que eu tive que ter muito controle emocional para suportar 40 anos de anonimato para que a coisa de fato deslanchasse a ponto de eu falasse, valeu a pena não ter desistido.